Tinha um jogo amistoso, né, entre Tunísia e Brasil. Tunísia é meu país. Brasil, depois do tempo que eu morei no Brasil e tudo, depois de muita coisa que vivi no Brasil, eu sinto que Brasil é meu país também, entendeu? Meu país é o primeiro, né, no primeiro lugar é a Tunísia, né? Mas o Brasil também, eu sinto que já é meu país também, sabe? Então, não vou falar agora como tunisiano. Eu vou falar agora como um ser humano, sabe? Imparcial. Não vou defender lado nenhum, tá? Então, o que aconteceu? Aconteceu um amistoso, normal, um jogo de futebol, igual qualquer jogo que aconteça, sabe? Esse jogo deu um empate, 1-1, sabe? Um Tunísia, um Brasil. Esse empate, eu até gostei, né? Sabe? Eu gostei. Foi bom, assim, sabe? Aí, tem até, por exemplo, tem um jogador, ex-jogador de futebol brasileiro, ele tem cidadania tunisiana, jogou na seleção da Tunísia no passado, ganhou até a Copa da África, né, no passado com a seleção tunisiana. Ele estava no jogo lá, perguntaram para ele, a imprensa perguntaram para ele para quem você vai torcer, sabe? E ele falou que vai torcer para os dois. Ele falou que o Brasil é meu país e Tunísia também, sabe? Então ele falou que ele só quer ver um bom jogo e tudo, sabe? Que eu gostei das coisas. Ele falou outras coisas, gostei do jeito que ele falou, sabe? Né? Como brasileiro que tem cidadania tunisiana, entendeu? Enfim, mas o que eu não gostei? Eu não gostei dos comentários que eu vi em algumas páginas brasileiras, por exemplo. Eu vi a maioria dos comentários falando coisas ruins, sabe? Muitos falando que que a seleção brasileira jogou mal. E não é só isso. Eles ficam falando mal da Tunísia, desrespeitando um país, né? Alguns falando quem é essa Tunísia, sabe? E alguns falando rindo, né? E falando a poderosa Tunísia, sabe? Zoando, né? Rindo, né? Da Tunísia, falando empatou com a poderosa Tunísia. Quer dizer o quê? Eles querem dizer que Tunísia é uma seleção fraca, sabe? Que não merece nem empate com o Brasil. Bom, todo mundo sabe que o Brasil, seleção brasileira, muito melhor no futebol, muito melhor que a seleção da Tunísia. Sabe, pela história do Brasil no futebol, todo mundo sabe que o Brasil é muito melhor, sabe? Aliás, o Brasil investiu muito no futebol. O Brasil investiu muito dinheiro no futebol, ainda continua investindo muito no futebol, sabe? Tem estádios de futebol muito bons, assim, qualidade, tem, sabe? E o Brasil tem história, ganhou 5 Copas do Mundo, sabe? Enfim, uma história boa. Não é igual a Tunísia, não compara com seleção de futebol da Tunísia, né? Então as pessoas, ou muitas aqui no Brasil, eles ficaram falando que o Brasil jogou mal contra a Tunísia. Mas ninguém pensou, sabe, que não é que o Brasil jogou mal. Na verdade, Tunísia que melhorou, né? Isso ninguém pensou. Todo mundo fica falando que a Tunísia é uma seleção fraca, uma seleção que não é ninguém, não é nada, que empatou contra o Brasil. Na verdade, as pessoas que se acham que entendem de futebol, eles ficam falando isso, mas na verdade não é que o Brasil jogou mal. Na verdade, a Tunísia que jogou bem, tipo, porque melhorou, sabe? A seleção da Tunísia ela é muito criticada no meu país. O povo lá todo dia me criticando a seleção. Ninguém está gostando dos resultados, de muita coisa, sabe? Mas naquele dia
muita gente gostou do jogo, gostou, sabe? Mas no Brasil muita gente não gostou, porque eles acham que empate contra a Tunísia é uma coisa ruim, sabe? Uma coisa ruim. Tudo bem, você pode não gostar do resultado, você tem direito de querer a sua seleção ganhar, tudo normal, todo mundo quer, sabe? Mas você desrespeitar um país e falar quem é Tunísia, e tem até comentários que eu não posso falar, eu não quero falar, eu não posso falar o que as pessoas falaram. Tem pessoas que falaram coisas muito ruins sobre um país que eles não conhecem, ou sobre um país, sabe, que merece respeito, sabe? Por quê? Porque na mídia lá na Tunísia eu vi, na mídia todo mundo falando bem do Brasil. Eles falaram que a Tunísia jogou bem, mas falaram que o Brasil, tipo, eles falaram que o Brasil é uma seleção respeitada, uma seleção forte, seleção boa, não sei o quê, sabe? Uma honra, eles acharam que é uma honra, uma coisa boa empatar contra o Brasil. Seria muito melhor se eles ganhar contra o Brasil, sabe? Isso significa que as pessoas respeitam o Brasil, a seleção e a história dela. Mas você vê nos comentários de algumas páginas no Brasil, você vê brasileiros falando que não sei o que é Tunísia e não sei o que é Tunísia. Cara, você, quando fala assim, você saiu do futebol e entrou em outro caminho, começou a desrespeitar um país, porque futebol é um jogo e passa e pronto, sabe? Mas se você desrespeitar um país e um povo, sabe? Isso não tem nada a ver com futebol. Tem pessoas que acham que no esporte, quando torce para um time, ou para a seleção, ou para atleta do país, ou até no time, eles acham que tem direito de ofender os outros, tem direito de falar mal dos outros, tem direito de falar coisas erradas ou fazer coisas erradas, sabe? Isso não é, tipo, não é bom, isso é uma coisa errada que as pessoas deviam tomar cuidado, sabe? Não deixa aquele sentimento de querer ganhar e, sabe, e gostar do seu time, ou do seu atleta, ou da sua seleção, fazer você fazer coisas erradas assim, sabe? Então, eu queria falar sobre isso rapidinho assim, sabe? Ou talvez falei até demais, mas eu acho isso importante, porque a gente tem que ensinar algum tipo de gente, ensinar coisas, né? Que é muito importante. Tipo, você tem que aprender como falar, como agir, como tratar os outros, como tratar, sabe, aprender a respeitar, porque tem muita gente que não respeita nada, não respeita ninguém, sabe? Então, como eu falei, aquele jogo da Tunísia e Brasil, sabe, foi um jogo bom, é um amistoso, né? Até o nome vem da amizade, amistoso, sabe? Uma coisa boa, sabe? É um teste. Até o Ancelotti, o técnico do Brasil, o italiano Ancelotti, ele elogiou muito a seleção da Tunísia, falou que eles jogaram bem, ele respeitou, mostrou respeito até antes do jogo, sabe? E tem pessoas que ficam pensando por que Brasil não é como antes, não é aquela seleção que ganha muitos títulos, que joga bem, porque o que aconteceu? Na verdade, eu vou falar a minha opinião, tá bom? Na minha opinião, a seleção brasileira mudou e não ganha como antes, porque infelizmente tem jogadores que não respeitam o adversário. Eles sempre olhavam, nós somos a seleção brasileira, somos o melhor do mundo. Aí quando você não respeita o adversário e não se prepara bem e não joga bem em todos os jogos, aí você não vai ganhar, sabe? É simples assim. E outra coisa também,
Tem pessoas, por exemplo, antigamente, não é só no Brasil, no mundo inteiro, se você vê os antigos, o ex-jogadores do passado, se você perguntar para qualquer um, ele vai falar para você assim, vai falar, a gente jogava pela camisa. Hoje, jogador não joga, não eu vou falar que todos, né? Mas muitos não jogam mais pela camisa, não joga mais pela bandeira, não joga mais pelo país. E joga para ele mesmo, sabe? Joga pelo dinheiro, pela fama, pelo dinheiro. Quando você joga pelo dinheiro, pela fama, você vai entrar no campo, não vai lutar para ganhar. Você vai ficar pensando no dinheiro e na fama e não vai jogar bem, não vai dar tudo que você pode dar no jogo. Outra coisa também, tem jogador, por exemplo, quando ele joga com seleção, ele fica com medo de se machucar naquele jogo. Então ele joga tomando cuidado, não quer jogar bem, fica com medo de se machucar, aí ele não vai jogar no time dele. Então para ele, o time dele, porque muitos brasileiros jogam na Europa, e o time deles na Europa, para eles é mais importante que a seleção, sabe? Aí eles ficam jogando assim com medo de se machucar, né? Aí não vai jogar bem. Para quê? Para ele poder jogar ou continuar jogando na Europa e ganhando e sendo famoso e mais rico e assim, sabe? Então é isso. Na minha opinião, muita coisa que deixou a seleção assim, sabe? E não é só o Brasil, tem outras seleções que eram os melhores do mundo, hoje não são mais assim. Por exemplo, olha para a Itália, por exemplo. Itália, olha, ganhava a Copa do Mundo no passado, jogava muito bem, sabe? Olha hoje, porque tipo, não é a mesma coisa. Por quê? Porque geração nova, diferente, gerações novas, diferente. Não é a mesma coisa, sabe? Então eu acho que as pessoas quando joga, tem que jogar, sabe, pelo país. Se você, ou até no time, joga pelo time, se você ou joga para ganhar, sabe? Não é jogar só pelo dinheiro, pela fama. Tem jogador que entra no futebol pensando no dinheiro, pode pensar no dinheiro, mas no primeiro lugar não pode ser dinheiro e fama, tem que pensar em jogar bem e ganhar e tudo, sabe? Tem alguns que entram no campo pensando na namoradinha ou nas novas namoradas que ele vai conseguir depois daquele jogo. Aí vou jogar nesse... Aí vai me ver muitas mulheres, modelos, né? Você sabe que tem muito jogador sempre de olho naquelas modelos, aquelas, sabe? Aquelas... sabe, Maria Chuteira que chamam no Brasil, sabe? Eles ficam pensando nisso, não concentram no jogo. Ele fica pensando no que depois do jogo, o que vai ganhar depois, o que vai ter, os fãs e as fãs e o que, sabe? Essas coisas, sabe? Devia concentrar no jogo, depois pensa, depois relaxa, brinca, se diverte depois. Mas o problema é que eles pensam na diversão antes tipo durante o jogo ou antes do jogo, ficar pensando em uma coisa que vem depois, que normalmente tem que vir depois, sabe? Então, resumindo, Tunísia e Brasil jogaram um bom jogo, amistoso, foi um teste para os dois times, porque os dois times têm Copa do Mundo vindo, vão participar da Copa do Mundo, vão participar Tunísia tem a Copa Árabe, tem Copa da África, sabe? Então, Brasil tem também coisa, sabe, mais importante a Copa do Mundo, claro. Sabe, é um teste normal, mas tem gente que fica falando coisas erradas e fica xingando o país, fica falando mal de outro país e fica assim, sabe, sem motivo nenhum, sabe? Por causa de um simples jogo de futebol. E já vimos também jogos de futebol que causaram problemas entre países. Vocês sabiam que no passado aconteceu uma coisa também entre Egito e Argélia? No passado, por causa de um jogo de futebol, dois países viveram crise entre dois países, sabe, briga na mídia e presidentes, cada um ameaçando, sabe, e muita coisa, problema, tipo dois países irmãos, Egito e Argélia, viraram quase inimigos naquela época por causa do futebol.
sabe? Mas graças a Deus hoje acabou, não tem mais isso. Os dois países voltaram normal, sabe? Não tem mais problema nenhum. Mas naquela época é triste você ver dois países de povos praticamente são irmãos, né? São árabes e muçulmanos, todos brigando por causa. E na verdade não é não é triste só quando o mesmo povo, mesma religião, mas não, qualquer outro país, sabe? Países assim brigam por causa de jogo de futebol, por causa de qualquer coisa desse tipo, não vale a pena, sabe? E eu acho que as pessoas nos comentários têm que pensar antes de escrever comentário, sabe? Porque seu comentário pode criar uma guerra, pode criar uma guerra virtual que pode até ir além do virtual.